Boa tarde a todos e a todas, a você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet, sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, vamos iniciar os nossos trabalhos. Declaro aberta a audiência pública, na qual trataremos a situação dos professores eventuais da cidade de Taubaté. Compõe a mesa desta audiência a secretária de Educação, professora doutora Suelen Patarelli, isso? Miragaia. Coordenadora também da diária, professora Lani Oliveira. O presidente do Conselho Municipal de Educação, Fábio Moutinho. E a presidente do Conselho também, que está acompanhando do Controle Social do Fundeb, professora Graziela França, também compõe a mesa dos trabalhos. Registro ainda a presença da vereadora Thalita Cadeirante, do vereador Macedo também se faz presente. Registramos também a presença aqui nessa audiência dos professores eventuais. Estou vendo que tem bastante professores, recebi muitas ligações, muitas mensagens dos professores. E de antemão, quero dizer a vocês que estamos do mesmo lado e já vamos sair daqui com uma solução do problema que ocorreu. Isso acho que é importante a gente falar também, né? Nesta audiência acompanhamos o conteúdo apresentado também aqui as explanações. Farão os questionamentos dos senhores vereadores, estão até 2 minutos. Basta se inscrever preenchendo o formulário, né? As pessoas que querem também se inscrever. Você que está nos acompanhando aqui também pode, pela TV Câmara, aí pela internet, fazer sua inscrição no www.câmarataubaté.sp.gov.br e no link TV Câmara e clicar Participe ao Vivo. Ou você pode mandar um WhatsApp, então você que é professor que está acompanhando aqui, quer mandar a sua pergunta, pode mandar no 3625-9501 e aí vai vir as perguntas aqui para a mesa, para as pessoas que vão estar aqui compondo a mesa. Os senhores vereadores terão 5 minutos para suas explanações. Os senhores munícipes que estão aqui presentes, que quiserem falar, os professores também podem fazer inscrição cerimonial, terão uma apresentação de até 2 minutos para os seus questionamentos, né? Para que transcorra organizada a forma do trabalho, contamos com a colaboração de todos os participantes para evitar partes, para que a gente possa dar continuidade das palavras. Importante registrar também a presença da vereadora Elisa, que está aqui, se faz presente. E nós vamos iniciar a nossa fala aqui com uma boa notícia para os professores, né? Diante do fato que acho que é importante, que traz aqui a questão dos professores eventuais, nós tivemos um problema na entrega da documentação por e-mail, né? Nessa entrega dessa documentação tivemos vários problemas. Eu quero aqui registrar que desde o começo eu estou acompanhando isso com a Secretaria de Educação. Então, tem ligado para a secretária, tem ligado para o Zé Antunes, e acabei de conversar com o Zé Antunes e também com a nossa secretária, e o Zé Antunes nos trouxe uma situação. Se a gente abrir um precedente para que vocês entreguem essa documentação agora, esse processo corre um grande risco na justiça de ser questionado. Então, aqueles que entregaram no e-mail certo têm que ser consolidados. Mas a secretária nos trouxe uma outra boa notícia, através do Zé Antunes, que em outubro encerram um processo de professores eventuais. E aí depois a secretária vai falar que vai abrir um novo processo em setembro, não é isso, secretária? Combinamos aqui de abrir um novo processo, porque vai encerrar um processo em outubro. Aqueles que têm inscrição sabem que em outubro encerra aquele processo que vocês fizeram há 2 anos atrás. E agora, o que acontece? A secretária se comprometeu que vai abrir um novo processo em setembro, para que aqueles que estiveram com problemas de entrega de documentação neste processo possam entregar nesse novo processo que será aberto pela Secretaria de Educação. Então, fiquem tranquilos, estão saindo daqui com uma solução deste problema. Não é isso, secretária? Vamos começar a apresentação, então, e depois a gente passa a palavra para as pessoas que vão querer fazer os questionamentos. Pode falar, secretária. Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes, que estão nos ouvindo. Eu acho muito importante esse momento de colocar o professor eventual na pauta da discussão aqui do município de Taubaté. A gente precisa efetivamente discutir a situação dos eventuais atualmente aqui no município, pensando em possibilidades e trazendo aí uma categoria tão essencial
para o nosso município, que são os professores eventuais. Então, antes de a gente entrar no mérito dessa discussão, eu gostaria de chamar a coordenadora de área, Lani. Ela vai fazer uma apresentação aqui para a gente em relação ao histórico dos eventuais aqui no município, a legislação que regulamenta, e a gente vai conversar também sobre algumas possibilidades. Enquanto ela se prepara ali para apresentar, vou reiterar a fala do Douglas. Antes de iniciar aqui, tem bastante professor aqui na tribuna, estive conversando com algumas delas, então a gente já consegue, eu me comprometo com vocês a fazer um novo processo seletivo em setembro, para que vocês aí consigam ter garantido as aulas para o ano que vem em caráter de eventual, tá bom? É o jeito mais fácil, mais rápido para a gente resolver essa situação. E vocês não vão ficar também sem aula esse ano, porque o processo seletivo de vocês está vigente até fevereiro de 2025. Boa tarde a todos. Primeiramente, boa tarde aos professores e professoras que estão nos ouvindo, a todos que estão presentes nessa Casa Legislativa hoje, presidente, senhor Douglas Carboni, professora Suelen e demais componentes da mesa. Venho aqui explicitar em poucas palavras e rapidamente um pouco sobre a questão dos professores eventuais vivida por nós na Secretaria de Educação há muito tempo. Bom, quem é o professor que exerce o trabalho em caráter eventual? É o profissional que exerce uma atividade autônoma, ou seja, não existe um vínculo de trabalho e que se destina a suprir as necessidades emergenciais que nós temos no Sistema Municipal de Ensino. Assim como o Sistema Municipal de Taubaté vivencia necessidades emergenciais, isso é uma realidade em todos os municípios e também no estado de São Paulo. A figura do professor eventual é uma figura comum em todas as redes municipais de ensino e redes estaduais. Bom, qual é essa necessidade que nós, enquanto Sistema Municipal de Ensino, temos de trabalho suprido com os professores em caráter eventual? São as faltas aulas de professores estatutários e aulas que não se enquadram na condição qualitativa ou na condição quantitativa para que tenhamos a convocação, o ingresso de um possível servidor em concurso vigente. Qual é essa consideração de aulas qualitativas ou aulas quantitativas? É a consideração do número de aulas mínimo para compor um cargo ou a condição se essas aulas estão na condição de aulas livres, para a chamada também de um novo ingressante em cargo de servidor estatutário. Quais são essas faltas aulas supridas pelo profissional em caráter eventual? Eu sei que aqui vocês não vão conseguir ver toda a legenda, mas nós temos desde faltas abonadas, abonadas de aniversário, justificadas, licenças diversas, mas o que mais tem um destaque são as licenças médicas e, em segundo lugar, as faltas que nós consideramos por dispensas autorizadas, que são os DAUTs, dispensas autorizadas para que o servidor possa ter consultas médicas, atendimentos médicos diversos, então ele tem aquela dispensa de hora e o servidor eventual supre. E as licenças médicas independentes aí se são de 1 dia, 2 dias ou um tempo maior. Esse gráfico em específico é o gráfico das faltas de fevereiro, quando nós tivemos ali um total de 2.244 faltas-aula supridas por profissionais em caráter eventual. Depois, no mesmo propósito, 5.267 faltas-aula supridas por professores em caráter eventual. E, em abril, 5.738 faltas-aula supridas por professores em caráter eventual. É lógico que é presumível que o mês de fevereiro tenha uma diferença tão grande dos demais meses, porque é o início do ano letivo, o número de ausências ainda é bem menor e as aulas começam aí sempre no meio do mês, na segunda, terceira semana do mês de fevereiro. Falando em dados, né? Quem são esses professores eventuais que suprem e que nos auxiliam tanto no Sistema Municipal de Ensino? Hoje nós temos 2 editais vigentes. O edital 01 de 22,
que foi prorrogado até 25 de fevereiro de 2025 pela portaria 116, e esse edital conta com 4.039 profissionais, professores das mais diversas disciplinas, inscritos e aptos. O número de inscritos muitas vezes foi ultrapassado, mas o número de professores aptos na seleção dos seus documentos e na seleção da sua vida acadêmica ali para estar apto a exercer a profissão pode diminuir aí. Então, nós temos uma listagem de 4.039 professores. Tivemos um segundo edital residual, que também foi prorrogado pela portaria 117 de 2024, com mais 239 professores de 4 disciplinas apenas. E nós estamos com um edital em aberto que está tramitando para a seleção de profissionais, e esse edital, comportando todos os componentes curriculares, teve cerca de 4.000 profissionais, professores que se inscreveram. Como esse edital ainda não terminou, nós não sabemos o quantitativo de profissionais aptos a exercer aí a função de professor eventual. Bom, agora falando das demandas que nós observamos e que são trazidas constantemente à Secretaria de Educação. Quais são as demandas que o professor eventual muitas vezes nos questiona? Essa relação dele ser reconhecida como professor eventual. Como é esse reconhecimento? Ele é ciente de que não há um vínculo, mas poderia existir o reconhecimento por meio do holerite, demonstrando o exercício do seu trabalho proporcional. Ou verbas proporcionais, que também nos são questionadas, 13º, férias, contrato de trabalho, que hoje ele não tem um contrato pré-estabelecido de trabalho. E o recebimento de jornada, além das aulas dadas, que hoje ele não recebe HTPC, horas atividade e horas de tempo de serviço. Numa eventual falta do professor, ele só recebe as aulas dadas. Só fazer uma lembrança aqui, voltando, que a legislação que rege a possibilidade desses profissionais exercerem o trabalho em caráter eventual é a Lei Complementar Municipal 363, de 2015, que dispõe sobre a contratação de colaboradores eventuais, não só professores, mas também outros profissionais. Nenhuma desses questionamentos desses profissionais pode ser, até o momento, possibilitado por nós na Secretaria de Educação, porque não é presente na legislação para o recebimento desses colaboradores. Quais as implicações? Nós pensamos muitas vezes, ao longo desse ano, em possibilidades de melhorar ou regulamentar melhores condições do eventual nas escolas, principalmente desses professores que nos acompanham há alguns anos, porque nós sabemos que o professor eventual, ele tem essa tratativa com as escolas e adquire, por mais que ele não tenha um vínculo de trabalho, ele tem um vínculo afetivo, ele tem uma identidade com as escolas em que ele atua. Então, esse reconhecimento, nós temos essa consciência. Porém, nós estamos num ano que é muito atípico, é um ano de finalização de prestação de contas, nós temos toda a responsabilidade fiscal por parte do Executivo, e a despesa de pessoal é uma situação extremamente delicada no que confere a possibilidade de qualquer alteração legal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente o artigo 21, inciso 2 e 3, nos vedam de criação de despesa pessoal. Então, qualquer despesa que viesse em relação a aumento com proporção de 13º ou férias, ou a possibilidade de pagar horas de atividade, ou HTPC, possibilitaria incidir no aumento de despesa pessoal, e nós aí incorreríamos numa violação à lei de responsabilidade. Então, por esse motivo, por mais que neste ano, e nós estamos aqui representando este ano de exercício do trabalho do professor eventual, que nós tentássemos ou que nós quiséssemos e tivemos algumas tratativas com representantes dos professores eventuais, em muitos momentos nós nos sentimos aí vedados em qualquer implicação dessa natureza. Bom, e só para terminar a minha fala, que eu já de início disse que seria bem rápida mesmo, só para fazer um início desse debate,
O professor eventual, nós deixamos muito claro que ele é importante para o município. Na verdade, para a educação, ele é essencial. Sem o professor eventual hoje, nós não teríamos as condições que nós temos de efetivar os 200 dias letivos. O professor eventual, ele está lá muito para garantir esses 200 dias letivos e nós, enquanto Sistema Municipal de Ensino, reconhecemos isso. É necessário, sim, uma revisão da situação dos professores que atuam em caráter eventual. Nós também temos consciência disso. E eu gostaria de deixar aqui uma manifestação, em nome da secretária, que a todos os professores que atuam em nosso sistema de ensino, nosso respeito e agradecimento por sempre estarem presentes para atuar em nossas unidades escolares. A Secretaria de Educação sempre esteve, se mantém aberta nessa gestão para que sejam apresentadas propostas de possíveis regulamentações, se não, por este ano ser muito atípico em relação à questão de prestação de contas de um ano fiscal, mas que nós possamos propor isso em memorial de gestão, deixarmos para os futuros gestores possibilidades de melhores condições, não só na atuação, mas nessa relação entre esses profissionais e a instituição municipal. Bom, é isso. Muito obrigada. Agradeço a apresentação. Quero registrar que essa audiência pública ela foi solicitada por mim, a vereadora Thalita Cadeirante, que a gente sabe que a gente tem algumas demandas. Lani, eu vou falar uma coisa para você. Soa bem aos meus ouvidos essa questão das verbas indenizatórias. Eu fui professor eventual por muito tempo, inclusive no Estadão, comecei a minha carreira lá. E você soma o número de aulas que você deu durante o ano e pagava-se férias e 13º proporcional ao tempo que eu trabalhei, né? Então, parabéns à Secretaria de Educação em colocar isso no memorial descritivo para que possa ser valorizado esse profissional, porque é inadmissível o trabalhador, se a gente está falando de 5.000 faltas mês que esses professores cobrem na nossa rede. Se não for a presença desses professores, inclusive ajudando as escolas, quantos professores, secretário, eu vejo que além do seu papel de professor eventual, ajuda na festa junina da escola, se envolvem lá na decoração da escola, atende os pais, então faz muito mais do que a gente imagina, né? A gente que foi de dentro de escola, a gente sabe o papel desse professor eventual. Então, fico muito feliz. Acho que a gente podia, vereador Macedo e vereadora Elisa, fazer um documento em conjunto dessa casa para que esses professores sejam reconhecidos essas verbas indenizatórias, que é muito importante. Uma outra coisa que eu sempre venho falando esses anos todos aqui, secretária, que é um mínimo que tenha um olerite para dizer o seguinte: olha, quanto que está se descontando de INSS aqui para eu poder, para o trabalhador, no mínimo, ele controlar quanto que ele está tendo de contribuição previdenciária. E ele, vereadora Thalita, não tem um documento para que ele possa registrar isso. Então, acho que é uma coisa importante também que foi apresentado. Eu lembro, agora não precisa muito disso mais, né? Mas eu lembro um grupo de professores que me procuraram há 10 anos atrás e falou: Douglas, eu queria abrir uma conta na Casas Bahia, vereadora Elisa. Eu queria comprovar para eles que eu trabalho, né? Que eu recebo salário por mês. Eu não tenho nenhum comprovante que fala que eu recebi R$ 1.500 por mês. Então, olha o que o trabalhador quer: a dignidade do mínimo que ele tem lá um documento que ele deu lá, sei lá, 50 horas aula, ele recebeu R$1.000, que ele receba e está lá escrito: olha, você de 50 horas aula, você pagou X de INSS. Porque essas pessoas também, uma hora, vai precisar aposentar, elas precisam dessa documentação. Eu acho que isso que é importante. Então, nessa apresentação me deixa muito tranquilo. Secretário, quer fazer alguma colocação? Alguém que da mesa? Daí eu já vou passar aos senhores vereadores primeiro para 2 professores, daí a gente vem aqui para o plenário, tá bom? Só falar um pouquinho sobre os próximos passos. O que a gente, dentro dessa limitação, né, da lei de responsabilidade fiscal e de ano eleitoral, nós não vamos ficar de mãos atadas. Nós vamos criar aí uma comissão, eu vou chamar alguns representantes de professores eventuais que queiram participar dessa comissão, para a gente pensar em criação de minutas de lei ou possibilidades de convênios e parcerias para a gente regularizar essa situação aqui no município. Até depois a gente vai fazer esse chamamento aí para que essa comissão
aconteça e a gente consiga, aí, nesse segundo semestre, entregar um estudo. O que é o memorial de gestão? Nós estamos na secretaria finalizando 4 anos, né, de atuações. Então, nós estamos montando um memorial de gestão para a próxima secretária que vier, e a ideia a gente fez um planejamento estratégico há 5 e 10 anos, e eu vou entregar isso pronto para a próxima secretária, para que ela tenha condições de... ela não vai partir do nada, mas ela vai partir de muito estudo que foi feito pelos técnicos da Secretaria de Educação. O memorial de gestão nada mais é do que um mapeamento de como estamos e aonde podemos chegar investindo aí a longo prazo. Então, a pauta dos eventuais é uma das pautas do nosso memorial de gestão. Vou passar a palavra agora para o Fábio, depois já vou entrar aqui no pessoal, a Clarissa Dias, que vai ser a primeira a falar, tá? Boa tarde a todos, e na qualidade de presidente do Conselho Municipal, quero apenas dizer que o Conselho está lá, à disposição de vocês também, que são importantes para a educação em Taubaté. Lembrando que o Conselho atende não só a rede municipal, mas até o Estado, as outras instituições particulares, e o Conselho está lá à disposição. Muito obrigado pelo convite. Agradeço ao professor Fábio. Eu falava aqui nos bastidores do professor Fábio, acho que demoramos 20 anos para o Estatuto do Magistério sair do papel, né? Na verdade, o plano de carreira. Depois, esse mesmo tempo da lei do 1/3. E agora a gente está discutindo aqui uma melhor qualidade de trabalho dos professores eventuais. Então, acho que é importante, né? Acho que tem que ser público e notório que essa administração tem olhado para a educação. Então, acho que olhar isso aí, esse memorial de administração aí, é muito importante. E a própria Câmara Municipal também, né? A gente sempre tem muito a agradecer que tudo que a gente precisou, e agora eu meio que esquizofrenicamente falo, até pelo plano de carreira, né? A gente teve muito apoio dessa casa aqui em todas as questões que a educação precisou. Muito obrigado também. Estamos sempre à disposição. É Clarissa, né? Boa tarde a todos, boa tarde Douglas, Suelen, boa tarde a todos da mesa, vereadores, professores, boa tarde. Eu vou tentar ser breve em 2 minutos para falar tudo o que acontece, né? E todas as causas. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de deixar bem claro em relação à nossa indignação pelo horário da audiência, né? Isso aí, querendo ou não, quebrou um pouco, né, a presença de todos. Foram poucos aqui que tiveram coragem de desmarcar a sua aula como eu, né? Tive que desmarcar as minhas aulas, estou perdendo mais de R$100 hoje para estar aqui, lutando pelo que nós temos de direito. Em relação a isso, ao que nós temos de direito, o que eu penso? A gente está falando aqui sobre professores eventuais, mas, num contexto geral, não somos professores eventuais. E é isso que eu acho que deixa a gente um pouco triste, porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo uma audiência para professores eventuais, eu não sou professor eventual. Eu estou com 7 salas assumidas. Hoje, neste horário, tem uma sala do 7º E fazendo a minha prova. Então, eu acho que a gente precisa entender o que é o professor eventual e o que o município está necessitando organizar. Vocês, como vereadores, precisam estudar a lei do que é necessário. Porque se vocês conversarem com o Luiz do Corpo Técnico, ele trouxe um levantamento onde o próprio Ministério Público fez um levantamento de 30 anos, onde existe uma moda de 200 professores que faltam durante o ano todo. E nós necessitamos de 200 cargos para que essa falta aula de professor substituto seja sanada. Então, na verdade, a gente fala de professor eventual, de direitos dos professores eventuais, que isso realmente é válido, né? A gente olha o município de Tremembé, super pequeno, mas extremamente organizado, e lá tem a questão do professor volante. Creio eu que seja uma necessidade para esse município. Por quê? Porque o professor volante, ele vai estar contratado, ele vai estar com os seus direitos garantidos, diferente da gente que não tem esses direitos garantidos.
Outra situação que eu gostaria de trazer é sobre todas as situações políticas que os professores estão envolvidos. Porque muitas leis que a própria Suelen mesmo já tentou trazer para casa, ou já tentou levar para frente a professora Vera antigamente, todas barradas. E por que barrada? Por que o Ministério Público ele consegue enxergar um lado da moeda, onde o município precisa contratar, precisa fazer concurso, que isso foi feito pela atual gestão, um dos maiores concursos que a gente já teve na área da educação, mas ele não enxerga que o professor está trabalhando irregularmente desde março de 2022. Eu estou trabalhando em sala fixa desde março de 2022. Então, assim, eu acho que estamos trabalhando com uma via de mão dupla. Professores eventuais e professores que estão contratados como eventuais, mas em caráter de professor efetivo. Eu precisando corrigir 250 provas, mais de 400 trabalhos, sem receber o que eu precisava. Isso não é justo. E a gente acaba entrando na questão do afetivo, porque você fica com vínculo com aquela criança. E você vai largar aquela criança? Você não larga. Você vai acabar sendo professor, porque você fica... O que aquele ser que está lá no 7º E tem a ver com a política pública? Ele tem a ver que ele estuda uma escola pública, mas o que ele tem a ver com a falta de professor? Com a falta de interesse, entre outras pessoas, de melhorar essa situação. Então, assim, essa é uma situação muito grave. Creio eu que... Como a própria advogada, na reunião que nós tivemos em 2022, que muitos de vocês estavam presentes, que a gente fez lá com o Saldi, e ela falou para o Saldi, falou, você tem uma bomba na mão, com todos esses professores trabalhando irregular. Só que assim, a gente foi sempre tentando na tratativa, a Suelen, graças a Deus, sempre muito aberta a nos ajudar e fazendo o possível, porque a gente, querendo ou não, a gente precisa de leis. E nesse momento, quem faz as leis, a gente tem a questão da elaboração das minutas pela Secretaria de Educação, mas necessitamos dos vereadores também, buscando a importância do que é necessário, porque a gente precisa desses 200 cargos. E se esses 200 cargos não forem criados, o ano que vem vai continuar o mesmo problema, que o problema não é a valorização só do professor eventual, é a questão grave que nós estamos com a situação irregular. E assim, aí a gente fala da questão do olerite. Nós temos olerite, né? Só que tem um grande problema. O sistema da prefeitura, às vezes, está falho. Aí eu não sei se é um problema geral, se é só com a gente, porque agora mesmo a gente teve a questão da declaração, muitos professores não conseguiram fazer declaração, porque o olerite não estava disponível no sistema. Eu consegui o meu, tranquilo, não tive problema nenhum, mas muitos não conseguiram. Aí a gente tem a questão do INSS, também, que estão tentando organizar para a gente, só que, na verdade, o problema é muito maior, né? Porque o INSS, ele não está sendo repassado, na verdade, o ano de 2023 ele não foi repassado, e a gente, com tratativas, o vereador Marcelo Macedo sempre abrindo as portas para a gente com tratativa com o Pelógio, com o Antunes, e a gente tentando resolver esse problema também. Então, quando a gente fala de professor eventual, eu acho que deveria começar a separar as falas do que é o professor eventual e do que todos nós aqui estamos com essa questão de salas fixas e tudo mais que envolve isso. Infelizmente, eu não vou conseguir terminar mais, porque o tempo acabou, mas eu acho que eu consegui resumir mais ou menos o que a gente vive, o que a gente realmente necessita, que não é só o olhar para o caráter do professor eventual, mas para todas as outras e principalmente a demanda das questões da substituição, porque nós temos um número de 177 professores substitutos, onde nós precisamos de mais de 400 professores substitutos. Tudo bem? E no mais é isso. Agradeço. A Clarissa, passo a palavra à secretária. Registro ainda a presença do Felipe Mazui, assessor parlamentar do vereador Tigrão. Vocês preferem que eu responda depois? A Clarice trouxe um apontamento importante que a gente precisa esclarecer aqui. A gente tem a situação dos professores eventuais, que cobrem uma falta esporádica, e a gente teria que ter no município professores com um contrato por tempo determinado,
Por que precisa? Deixa eu explicar. A gente tem, em média, 86 professores readaptados, que saem da sala de aula por uma questão médica, de saúde, e eu não posso chamar ninguém para concurso público, porque esse professor readaptado, ele pode voltar a qualquer momento para a sala de aula. Eu tenho também casos de professor que sai de licença sem vencimentos, que a lei permite, que ele pode se afastar por 3 anos, e eu também não posso chamar concurso público para outro professor. Tem também os professores que numa situação, licença gestante, no mínimo 6 meses afastado. Tem professores em vacância que acumulam 2 cargos e seguram esses cargos por até 3 anos. Então, são inúmeras situações nesse sentido que a gente precisaria ter um professor ali contratado por tempo determinado. Surge a ideia do professor substituto para entrar como um modo de resolver essa situação. Só que, vejam, hoje, por exemplo, quem está, um professor readaptado, ele é da área da educação especial, eu teria que ter um professor substituto da área da educação especial, concursado para atender ele. Mas esse professor volta para a sala de aula e aí entra um professor de geografia em vacância. Como é que eu tenho um professor substituto e como é que eu organizo esse tempo? Como é que eu sei qual é o professor que vai sair por uma licença que muitas vezes nem ele sabe que vai sair? Então, essa situação em relação ao professor substituto é muito difícil de organizar por meio de professor substituto, porque teria que ser um concurso feito talvez por áreas, porque ninguém garante que eu vou ter o quantitativo certo. Não sei se eu estou conseguindo explicar isso para vocês aqui. Se quem está fora da sala de aula vai ter o professor substituto contratado para estar no lugar. Mesmo caso o professor volante, se eu tenho lá afastamento, se eu tenho o professor P1, que afasta por uma licença psiquiátrica, por exemplo, por 1 ano, e eu tenho um professor substituto P3 de artes, eu nunca vou poder colocar ele na sala de aula. Então, é bem complexa mesmo essa situação, e a Clarice trouxe apontamentos muito pertinentes nesse sentido. A gente tentou colocar uma minuta aqui de contrato por tempo determinado, mas foi declarado como inconstitucional, e aí optamos por retirar para a gente pensar em novas possibilidades. Passa a palavra a Érica Santana e depois a Edilane, tá? Daí a gente vai para os vereadores. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos. Quero agradecer a atenção de todos vocês referente ao processo seletivo 001 de 2024. Eu estou aqui para falar sobre um problema que aconteceu comigo. Eu enviei o e-mail no dia 10, porém, eu estou dando aula na educação como professora eventual desde 2022. E quando eu fiz o meu cadastro, já apareceu que eu tinha o meu cadastro, e eu acredito que o meu e-mail foi migrado ao e-mail antigo. Eu abri o protocolo na data do dia 6, agora, e eu já obtive a resposta que foi indeferido. Por quê? Porque não foi recebido o meu e-mail. Porém, quando abri uma lista no dia 6, a minha data de nascimento estava como a data de expedição do meu RG. Foi corrigido pela secretaria no mesmo dia, porque à noite, quando eu fui abrir o protocolo, a minha data de nascimento estava correta. Eu tive a resposta no protocolo online que não foi recebido o documento, porque o documento atual é eventual.pei@educaçãotaubaté.sp.gov.br. Jamais eu ia escrever lá no e-mail educação.pei. E uma das coisas que foi mais enfatizada entre as professoras eventual foi a importância do eventual e do ponto. É o que está dando muito problema. Porém, eu já fui respondida que o meu caso já está indeferido e eu estou desclassificada, ou seja, o ano que vem eu vou trabalhar até fevereiro de 2025. Porém, eu estou na educação desde 2022 e eu não quero ficar sem emprego, porque eu já peguei salas fixas de 2022, 2023 e esse ano de 2024. O ano passado eu perdi meio período, continuei dando aula meio período, sendo que eu moro no Quiririm e eu estava trabalhando no São Gonçalo. Então, eu gostaria que vocês revessem a situação do professor eventual, porque o ano que vem eu não quero ficar desempregada e eu também não quero procurar outra profissão, porque a minha profissão é essa. Eu nasci
para ensinar e aprender. E vocês falaram aqui, ó, professor eventual é um profissional importante para nós. Se nós somos importantes, nós precisamos ser ouvidos. Muito obrigada. Passar a palavra para a Edilane. Boa tarde a todos. Eu acho que a Érica já falou bem tudo que eu queria falar agora nesse momento, mas a minha indignação é, eu estou na prefeitura desde 2007, ou seja, eu estou aqui há 17 anos. E nesse tempo eu consegui alguns contratos como CLT e também sou eventual, como todas as minhas colegas. Não importa se me chamam para uma aula, para substituir um dia, uma semana, um mês ou até um ano, como eu fiquei o ano passado. A minha indignação é, quando eu fui fazer o cadastro, a inscrição, já apareceu que eu era cadastrada. Eu logo acreditei, porque eu já estou na prefeitura há algum tempo, não era o meu primeiro processo seletivo que eu estava fazendo. E aí eu fui até o final, consegui imprimir a minha inscrição, e as minhas colegas falaram, não, tá certo, é isso mesmo. Beleza. Continuei. Quando eu fui enviar os meus documentos, todos certinhos, frente e verso, todo em PDF, todos os documentos, enviei corretamente. Porém, quando eu fui digitar também o e-mail, eventual P1, eventual PEI, já apareceu, como eu já estava cadastrada, apareceu o mesmo e-mail de sempre. E eu achei que eu estava certa. E eu fui até o final e enviei meus documentos. Aí eu recebi a resposta que eu fui desclassificada, primeiro pela data de nascimento que estava errada, mas eu acho assim, se a secretaria, não sei se a secretaria, se a organização errou na nossa data de nascimento e fez eu ficar desclassificada, eles consertaram esse erro. Ok, beleza? Mas por que consertaram o erro deles e não consertaram o nosso? Eles podem errar, nós não. Então, assim, o psicológico da gente fica muito abalado, porque está lá no edital. Se você errar, você está desclassificada. Se você manda o e-mail errado, você não pode enviar novamente. Então, é muita pressão. E, às vezes, as pessoas até brincam comigo, mas, assim, ser eventual para mim hoje é muito mais importante do que ingressar no concurso público, porque eu sei que o concurso público é mais difícil, é mais concorrido. Agora, ser eventual, eu sempre fui. Então, sempre tem uma escola aqui, uma escola ali que está precisando, e eu vou. Eu não me importo se é por um dia, se é por uma semana. Eu estou lá, disposta para tudo. E eu achei injustiça eu ser desclassificada por causa de um ponto. É como diz o poema, né? Tinha uma pedra no meio do caminho e no meu tinha um ponto no meio do caminho. E é isso, a minha indignação é essa. Eu espero que possam rever esse ponto, como eu já fui desclassificada. Obrigada. Agradeço a Edilane. Passo a palavra agora ao vereador Marcelo Macedo, depois a vereadora Thalita Cadeirante, vereadora Elisa. Registro também a presença da vereadora Vivi da Rádio. Registro também a presença do Joelso Costa, assessor parlamentar da deputada federal Lorene. Boa tarde a todos, senhor presidente. Queria cumprimentar a nossa secretária, em nome de quem cumprimento aos componentes da mesa, nobres colegas e vocês que nos assistem aqui pela TV Câmara. Parabéns, Alane, pela brilhante apresentação. Quero aqui agradecer a Clarissa por ter me trazido esse problema esse que temos tratado já há muito tempo. A gente precisa entender o que é eventual e o que é temporário. Nós precisamos ter lei para isso. Os números não mentem aqui, como foram apresentados. São praticamente 42 mil alunos na nossa rede, um número gigantesco aí de professores hoje eventuais, com alguns problemas, inclusive, que estamos tratando a fundo aí em relação aos recolhimentos extemporâneos junto ao INSS, que isso vai dar problema lá na frente, quando precisar da certidão por tempo de contribuição. Então, enquanto vereador, Clarissa, muito obrigado por ter me trazido esse problema. Conte comigo e com o meu mandato. Tem outros vereadores que militam na causa aqui, mas nós precisamos cuidar das verbas complementares. Eu tenho um trabalho, um projeto pronto para encaminhar como indicação ao Executivo para que a gente corrija. O Estado já faz. E
essa questão dos eventuais, me reuni com a secretária lá atrás para tratarmos do assunto, para trazermos a Unital para o problema, para tentarmos achar uma solução. Inclusive, eu disse, vamos trazer o Ministério Público para essa pauta também. Porque quando ele imputa ou aponta algo em relação ao método de trabalho, o eventual que se perpetuou, como a Érica disse aqui, não, foi dito que são importantes. Não, vocês são indispensáveis à educação do município de Taubaté. Vocês carregam o piano na nossa cidade. Com todo respeito aos estatutários, é um absenteísmo gigante na nossa rede. Precisamos ver o que está acontecendo e quais são os critérios para isso. Tive alguns debates homéricos aqui nessa casa aqui para aprovação do plano de carreira do professor, do qual fui relator, e quero também ter com os eventuais para que possamos fazer justiça aqui. Nunca se fez tanto pelo servidor, mas vamos fazer pelos eventuais também. Contem comigo. Eram essas as minhas palavras. Muito obrigado. Agradeço o vereador Macedo. Passa a palavra a vereadora Thalita Cadeirante. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, na pessoa do vereador presidente dessa audiência, Douglas Carbone. Eu cumprimento toda a mesa e, em especial, cumprimento também hoje os professores, que eu vou fazer questão de não diferenciar na minha fala entre professores estatutários e professores eventuais, porque começa aqui, né, nessa denominação, essa diferenciação. E a gente precisa, de fato, começar a pensar a educação com aquilo que é prioridade. Por isso, eu parabenizo o vereador por ter proposto essa audiência, agradeço por ter me convidado, porque falar de educação, muitas vezes, é falado por quem não conhece a realidade da educação, né, e com pautas falso-moralistas, né? Mas o que importa para a educação, de fato, são duas grandes diretrizes: valorização do profissional da educação e qualidade de ensino para o estudante. Essas são as duas maiores diretrizes da educação e é isso que deve nos direcionar para tudo que é feito no que diz respeito às nossas ações. Então, eu quero direcionar a minha fala aqui fazendo alguns questionamentos, secretária, que eu gostaria que fosse esclarecido, porque já ficou mais do que afirmado aqui na tarde de hoje que precisa ser diferenciado aquilo que é professor temporário, aquilo que é professor eventual, que a gente precisa de uma valorização digna para o professor que está eventuando, na questão do holerite mesmo, que ele não tem acesso, em relação às aulas que são efetuadas. Até onde eu lembro, secretária, foi falado para mim que é tudo registrado num papel de forma manual e não de forma digitalizada. Eu não sei se permanece dessa forma, mas era antigamente dessa forma, não sei se permanece, e aí já mostra as mazelas da educação, porque aí se perde esse documento, esse registro, né? Espero que isso tenha mudado, se não mudou, é uma das coisas que precisam ser mudadas também. Mas em relação a tudo que foi dito aqui, eu tenho alguns questionamentos, primeiro em relação ao INSS, porque o nosso mandato fez, não foi nem um e nem dois, mas vários requerimentos para a Secretaria de Educação, questionando o recolhimento do INSS, e sempre foi respondido que estava sendo recolhido. Então, eu quero esclarecimentos do que está acontecendo, que esse imbróglio do INSS permanece, tá? Porque, pelo que eu entendi, nessa audiência permanece e eu quero entender. Eu também fiz para a Secretaria de Educação um questionamento que, por curiosidade, vai ser respondido até o prazo de hoje. Então, já deve estar chegando a resposta para mim. Questionando quantos professores estão eventuando hoje no nosso ensino, né? A Lani trouxe aqui, né, um gráfico, inclusive, e eu queria entender, Lani, depois se você puder responder para mim, que eu entendi que hoje as maiores ausências são de licença saúde, né? Tudo que garante esse direito do professor de se afastar, seja por licença maternidade, seja por licença saúde, mas eu quero entender quantos hoje estão afastados porque estão em cargo de condução
confiança. E eu sei que essa é uma pauta sensível, que diverge opiniões, mas eu também quero aproveitar para questionar a secretária, porque até o meu último acompanhamento dessa questão, eu tinha entendido que a decisão já tinha sido efetuada pelo STF, não sei se ainda está com prazo de recurso para recorrer, mas quero entender como a Secretaria de Educação pretende lidar com essa situação, né, já que está vindo uma ordem direta de cima para que a gente faça concurso para esses cargos e, portanto, aí esses professores que hoje estão nessa função de confiança, caso o concurso seja efetivado, terá que voltar para a sala de aula. Bom, eu tenho aqui também o número de professores hoje, né, o quantitativo de professores afastados, que realmente bateu com um número que a Lani trouxe. Eu gostaria desses esclarecimentos para que a gente pudesse, então, resolver de fato o que está acontecendo, secretária. E quanto ao que foi dito pelo Ministério Público, né, que não pode ser contratado de forma temporária esses profissionais, queria entender se a Secretaria já está fazendo algum estudo para resolver esse caso e pensar numa medida, então, constitucional para que a gente possa resolver esse problema. São essas minhas considerações. Obrigada, presidente. Agradeço a vereadora Thalita. Passa a palavra a vereadora Elisa e depois a vereadora Vivi da Rádio. Aí todo mundo vai fazer a pergunta, depois a secretária já responde, tá? Ótima tarde. Gostaria também de iniciar parabenizando o vereador Douglas Carbone e a vereadora Thalita pelo pedido dessa audiência de um tema tão importante que é o professor eventual. Eu estou aqui muito tranquila, porque eu fui eventual aqui na rede de Taubaté, eu fui CLT aqui na rede de Taubaté. Hoje eu tenho 2 cargos de professor aqui, né, Educação Infantil e Professor 1, mas eu já passei por esses outros cargos. Mas eu tenho um que eu não sei se alguém aqui tem, porque lá em 2004 eu era estagiária na rede, mas eu era professora atuante de sala de aula recebendo como estagiária. Então, acredito que alguém aqui também tenha passado por mais essa categoria, né, professora Sueli? Então, pois é, eu acho até que ainda bem que não existe mais, porque essa eu acho que ainda era pior ainda, né? Enfim, mas foram apresentados aqui os dados, a Lani apresentou aqui os dados, e depois a secretária falou um pouquinho nesse sentido, mas o que eu fiquei mais preocupada é que, assim, eu entendo os dados, e inclusive a questão da saúde, foi até uma pergunta que foi feita aqui pela professora Poliana num dia de audiência, né, secretária? Mas a minha questão que eu fiquei assim estranhada era a questão da sala livre, porque aqui vocês colocaram esses dados, mas aqui as meninas que vieram aqui, que são 3, mas que deve ter um monte, que está fixa na sala, não sou eu que falei, foram elas que estão falando, né? Então, às vezes, elas estão fixas em salas livres, e isso é um cuidado muito grande que precisa ser tomado, né? Eventual fixo, essa palavra extremamente delicada, né? Eu queria, então, entender aonde que entram as aulas livres nesses dados, né? Porque não entra, né? Porque eu fico com receio, Lani, delas serem maiores do que as de falta aula de licenças, né? Então, essa é uma questão. Em relação ao projeto de lei, eu já fiz, inclusive, requerimento pedindo à secretaria, né, que foi retirado o que estava aqui com a questão da contratação temporária, mas que veja essa possibilidade, porque realmente os professores ficam, muitas vezes, fixos. Eles preenchem cadernetas, corrigem provas, como a Clarice falou aqui agora, não participam dos momentos com a coordenação da escola, dos HTPCs, das formações, não têm as horas livres. Então, assim, são várias questões mesmo que não estão, né, contempladas nos eventuais, que no melhor modelo de eventual, ele iria eventualmente à escola, e aí ele cumpriria ali
preencheria a caderneta daquele dia que ele dá aula. Eu tenho certeza que eles não se recusam a preencher do dia que dá aula, mas a questão são as outras coisas que são inerentes a um professor efetivo, né? Então, tem essa questão também. Com relação ao INSS, eu queria deixar aqui muito evidente, também já fiz requerimento nesse sentido e conversei agora há pouco com o diretor do RH, José Antunes, e esse é um problema de parametrização de sistema, e está sendo recolhido. Então, quero garantir para vocês todos, todas, que está sendo, sim, recolhido o valor de INSS desde sempre. Acho que é importante a gente falar isso, senão a gente cai também achando que são outros problemas, né? E, de fato, é preocupante se os professores não têm esse valor, mas está, sim, sendo recolhido. O que, inclusive, tem orientação, né? Tem alguns sistemas, então, assim, quando precisar, vão até o RH, procurem saber melhor isso, mas está sendo recolhido o INSS de todos os professores eventuais. Bom, visto, né, toda essa situação que não é simples de ser resolvida, eu entendo quando a Alane fala aqui, né, outros municípios, estado, tem muitas questões e tem muitas particularidades de redes, né? O vereador Douglas Carbone falou da questão do estado, de ser eventual do estado, né? Mas ainda assim a gente tem diferença para o município, tem coisa que a gente não consegue mesmo, de fato, fazer no município. Então, assim, diante de tudo isso, eu quero também fazer um coro, a Érica, a Edilane, inclusive conheço a Edilane, né, Edilane, bastante tempo, e a Érica também, mas a Érica ainda não era professora lá da minha época, né, Érica? Que bom que você hoje está professora, mas a Edilane eu já conheço de bastante tempo, que ela já é mesmo professora. Eu fui CLT aqui em Taubaté em 2009, 2010, e que, inclusive, eu acho que era uma solução bacana. E, infelizmente, a lei estava inconstitucional, acho que precisava de uma conversa melhor para ver como que pode fazer isso, mas, como vocês já falaram, inclusive, anterior, tem desta casa uma abertura muito grande para que isso de fato aconteça, para que a gente consiga resolver essa situação, né? Então, assim, diante disso tudo, eu volto e faço coro à Érica e à Edilane nessa questão da documentação. Como o vereador também falou que ele já está em cima dessa situação já faz um tempo, eu fiquei mais tranquila quando a secretária falou que vai ter um novo processo, então elas podem entrar nesse novo processo. Mas eu entendi uma questão delas, que é uma questão da sociedade, de todo mundo, inclusive minha família já passou por isso. Por um erro de sistema, por um equívoco. O que a prefeitura errou pode arrumar, mas o que o munícipe errou, aí já tem um probleminha. Então, estou falando isso para que a gente tenha uma cautela quando a gente olha o erro que veio por parte da prefeitura e o erro que veio por parte do munícipe. Entendo que com essa nova... Entendi, então, que elas teriam que fazer um novo processo em setembro, que a secretária falou que vai abrir, né? E não ficariam prejudicadas a partir de março de 2025, elas estão numa nova lei, né? Então, espero que isso seja, de fato, resolvido para que elas não fiquem prejudicadas, professoras como elas falaram aqui, há muitos anos ajudando o município com esse problema que já vem aí de tempos, né? Última questão, secretária, em relação a essas listas, tem pessoas que se formam ao longo, né, hoje, por exemplo, não concluiu, aí vai concluir. Então, quando tem uma nova lista, todos que já estavam preenchem de novo e ficam na nova lista com os que somaram, é isso? Então, a que está valendo agora vai até fevereiro, elas não serão prejudicadas e vão fazer depois em setembro, certo? Vereador Douglas, agradeço muito pelo tempo que o senhor disponibilizou para mim, e é sobre isso, e tomara que venha em breve uma legislação para que a gente possa acertar da melhor forma e que, de fato, os professores que vão eventuar na escola sejam eventuais e não eventuais fixos, com tantos outros afazeres que não são remunerados. Muito obrigada. Agradeço a vereadora Elisa. Passa a palavra a vereadora Vivi da Rádio. Vereador Douglas, boa tarde. Eu quero parabenizar por essa audiência pública que o senhor chamou. Sei que o senhor milita nessa área, é professor também, mas eu abro mão da minha fala que eu me senti totalmente representado pela vereadora Elisa, que fala com conhecimento de causa, com propriedade. Então, eu me sinto totalmente representado e me coloco à disposição nessa casa de contribuir e ajudar, seguindo aí o conhecimento de vocês. Obrigada. Agradeço a vereadora Vivi. Eu vou usar a tribuna também.
Quero agradecer, acho que é bom, Elisa, vai lá, por favor. Quero primeiro parabenizar os meus colegas eventuais. Eu fui eventual por muitos anos e muitas vezes a gente salva a direção da escola de vereadora Thalita em 2 segundos. Principalmente que mora, vereador Macedo, próximo à escola, você sai correndo. E muitos desses eventuais já ficam na escola para tentar dar apoio. E até falava nos bastidores que ser eventual nos dias de hoje, na minha época já era uma época bem trabalhosa, imagina hoje com a tecnologia, a gente tendo que passar matéria para o aluno, ele com um smartphone de primeira geração na mão e a gente tendo que cativar esse aluno a prestar atenção na gente, não é fácil. Então, para mim, acho que essa figura é muito importante, mas eu quero falar para os meus colegas que não vai mudar, não vai ter essa figura do eventual não vai sair do sistema. Porque nós temos uma falta, por exemplo, do TRE. Cada dia trabalhado no TRE, o professor efetivo, ele tem 2 dias para descansar. Então, essa figura... E a gente está falando aqui de vários professores. Vamos imaginar que nós estamos falando aqui de professores que dão 8 horas aula por dia. Quando a gente fala de 5.000 faltas, a gente tem que calcular essas 5.000 horas aula em cima dessas 8 horas aula que o professor não deu. E aí você tem a licença maternidade, também. Aí você tem a licença saúde, também é direito. Ao bom aniversário, a gente vai continuar tendo. Falava para a secretária, olha, fez-se um concurso para 1.700 professores e ainda a gente tem 5.000 faltas por mês. E é duro que eu vou falar aqui, secretária, eu vou falar como professor, porque eu falo com propriedade, vereadora Elisa, Vossa Excelência também trabalha há muito tempo. Eu tenho colegas que pegam a aula e são efetivos, pegam a aula, 2 semanas depois tiram licença, vereadora Thalita. Lógico, cada um com a sua particularidade. Por que a gente tem que lutar para que esses professores tenham direito a férias, ao 13º? Porque tem colega professor que chega no final do ano ele aparece para receber o 13º completo, as férias completo. E é triste, né? A gente falar isso, mas infelizmente a gente tem essas figuras. E aí o professor eventual que está todos os dias ali, salvando a escola, a educação, porque a Alane falou uma coisa muito importante, se a gente não completar 200 dias letivos, a gente não pode concluir o ano. Não pode ser registrado. Eu não vou nem falar aqui, vários professores eu conheço, alguns eu até trabalhei, mas se não for a figura do professor eventual, a gente não vai, sabe, a rede não consegue atingir suas metas, né? Porque a gente trabalha com questões de metas. E aí, por isso que a gente chegando aqui nessa audiência, vereadora Elisa, muito preocupado, junto com a vereadora Thalita, o vereador Macedo, que a gente já estava aqui, pensando em soluções. E aí eu falei para a secretária, eu falei, olha, já que você tem um que vai encerrar dia 8 de outubro, vamos ver se a gente já faz um outro. Né? Vamos ver se a gente... Você tem uma justificativa, liguei para o Zé Antunes, falou, vereador, dá para fazer nesse período, não tem problema, desde que a secretária queira. A secretária comprou a ideia rapidamente e vai fazer um novo processo. Porque se a gente não tem a figura do professor eventual nas escolas, é um caos. É um caos. 7 horas da manhã, sala de 1ª série, como é que você vai fazer isso? E olha, há tempos atrás, nós tínhamos pessoas, eu sei porque eu ando nas escolas, figura inclusive de auxiliar de limpeza segurando sala de aula. Vereadora Elisa. Está aqui alguns professores, nós tivemos que brigar com a antiga secretária, a professora Edna, que nós fomos lá para a porta da secretaria, tinha uns 100 professores eventuais, porque ela também não entendia a situação do professor eventual. E a gente conseguiu, com essa luta, com essa movimentação, com que ela abrisse, inclusive, o processo seletivo para o professor eventual, porque nós íamos ficar sem essa figura. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. Fiquei muito feliz desse dado, Violane, da questão principalmente do 13º, das férias. É direito do trabalhador.
Eles precisam ser incluídos. Eles trabalharam 12 meses, precisa fazer-se um cálculo. No Estado, eu sempre falei aqui nessa tribuna, você tem que fazer um cálculo proporcional e pagar para essas pessoas férias e 13º proporcional ao tempo que essas pessoas trabalharam. Porque o Estado faz isso há mais de 20 anos. Como que o município não faz um negócio desse? Quanto de dinheiro vocês deixaram de receber? Direito de vocês? E olha, vou mais. Se vocês entrarem na justiça daqui a um tempo, vão receber esse dinheiro. Porque o trabalhador tem direito a férias e a 13º. Ah, mas é eventual, não interessa. As contribuições previdenciárias, a vereadora Elisa falou com muita propriedade, o governo federal mudou o E-Social, que é um sistema que tem que conversar um com o outro. A prefeitura, nesse mesmo período, mudou o sistema dela também, que é um outro sistema digital. Não se comunicou. Então, foi feitas as contribuições e não se comunicaram. Quero garantir a vocês que o Zé Antunes falou com a vereadora Elisa, também falou comigo, está tudo pago. 2024 vocês conseguem consultar e daqui a um tempo vocês vão conseguir consultar essas contribuições de 2023 por causa da mudança do E-Social. Então, essa audiência pública é para dialogar. A gente precisa, secretário, primeiro agradecer. E olha que eu já fiz convocação. Para ter secretário de educação, que eu tive que fazer convocação, senão eles não vinham. Então, para mim é um prazer realmente você estar aqui, que é professora da rede, que conhece a rede, sabe como é que está. Os funcionários hoje têm um plano de carreira, tem a lei de 1/3, a gente tem um sistema melhor. E mesmo com o número de efetivos que foram feitos no concurso, nós vamos ter a figura do professor eventual. Eu acho que a gente tem que pensar no professor volante, buscar um caminho, abrir um processo para contratar esse professor volante, né? Principalmente as nossas crianças, os pequenininhos. Eu falo que os maiorzinhos, a gente sempre dá um jeito, coloca eles... Eu já fiquei com 3 salas em uma sala só, você imagina, né? Para não deixar a criançada ir embora, porque não pode mandar a criançada embora. Mas a criançadinha, os pequenininhos, a gente precisa pensar numa contratação, vereadora Elisa, porque não dá para a gente deixar esse aluno, a gente colocar 2, 3 salas numa sala só, né? Essa figura, que eu acho que as outras, a partir do 5º ano, é mais difícil, porque você tem ali várias disciplinas. Então, você fazer a figura do professor volante para português, matemática, história, geografia e inglês, mas a figura para a gente testar, secretária, começar com os nossos alunos aí da pré-escola, porque a gente também tem aí o pessoal do ensino infantil, e também do ensino fundamental até a 4ª série. Começar com um modelo assim. A contratação desse professor eventual, desse professor volante, viu, Alane? Para esta figura. Deu certo, a gente pensa para as outras séries, né? Mas eu quero agradecer a minha colega vereadora Thalita Cadeirante por ter assinado esse documento comigo, aos vereadores. E, professores, contem comigo, vocês sabem disso, né? E preocupado com a questão da educação, é isso, a gente precisa abrir esse processo novamente. Eu falei, inclusive, para a secretária, falei, tem umas ali que são guerreiras, viu? Se coloca na sala de aula, ela faz todo mundo ficar quietinho. Porque eu sei quem controla a sala de aula, porque se você ainda, vereadora Thalita, ainda tem esse porém, tem que ter o domínio de sala de aula. Não é só ser eventual, né, vereadora Elisa? Eu dando aula por muitos anos, tinha colega professor que ia eventuar comigo e uma vez nunca mais voltava. Eu falava, gente, cadê a pessoa? Nunca mais quis voltar. Então, você ter a figura daquele professor que domina aquela sala de aula, que conhece as periferias da cidade, porque não é todo mundo que dá aula na periferia da cidade. Se você perguntar para alguns professores, vamos dar aula lá no bairro tal, no bairro tal. Não querem, viu? Não querem. Eu sei porque eu muitas vezes ligava para as diretoras, falava, Douglas, você conhece alguém? Ligar, eu não vou. Então, essas pessoas são extremamente importantes, secretária. Agradecer você imensamente, que logo que a gente já pediu, já abriu essa oportunidade. Até você falou, pode anunciar já. Mas acho que é um coletivo, todos nós estamos aqui para o bem, né? E que a gente começa a trazer esses dados. Alane, eu fiquei muito feliz dos dados, para mostrar para a população esses dados. 5.000 faltas por mês, com 1.700 professores concursados. Então é muito sério. A professora Elisa, inclusive a professora da nossa rede, tem escola que a gente tem mais de 1.000 alunos. É muito grande a rede. Nossa rede municipal, em proporção, é maior que a rede municipal de São José dos Campos.
porque nós temos muito mais alunos, pelo número de habitantes que a gente tem, do que a cidade de São José dos Campos. E a rede de São José dos Campos não é 100% municipalizada. A nossa rede, você não tem mais escola em Taubaté de 1ª a 4ª série ou de 5ª a 9ª série. São José dos Campos ainda você tem as escolas, vereadora Elisa, de 5ª a 9ª série ainda. Tá bom, gente? Ó, contem comigo, vamos sair com soluções e eu espero de verdade que a gente seja valorizado, é o que a gente precisa. Tivemos o plano de carreira, a lei de 1/3 e que a gente caminhe, vereadora Thalita, para uma lei específica, e a Alane está lá na secretaria, que é uma doutora, advogada, professora, que a gente possa, viu, Priscila, buscar um caminho. Vocês que estão lá na administração, porque a gente precisa começar a valorizar mais esse pessoal. Porque a educação já está tão sucateada, o professor tão mal valorizado, que a gente precisa sair de Taubaté com um exemplo. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, peço ao presidente que volte aqui, assumir seu lugar, e queria só registrar, parabenizar os presidentes do Conselho, o presidente Fábio e a presidente Grazi, não sei nem se a Grazi está aqui pelo Fundeb, né? Mas queria aproveitar e parabenizar pela gestão democrática que eles têm feito nesse Conselho. Presidente, assuma aqui. Obrigada. Vamos lá. É importante ressaltar que muitas coisas eu tenho autonomia para decidir e outras não. Por exemplo, em relação aí eu começo respondendo a pergunta da Thalita em relação aos cargos de confiança, a ADIM, que a gente tem aí, que se encerra o prazo em novembro. Então, essa ação está na mão dos procuradores do município, né? Então, está numa fase ainda de apelação, eles têm uma última instância ainda para percorrer e a gente está acompanhando de perto. Em relação também à questão do e-mail, né, dos recursos, eu também não posso sair daqui e falar, vamos considerar todos os e-mails que foram enviados errados. Por quê? O edital, ele é a regra do jogo, ele é publicado e ele é feito por meio de uma comissão que analisa os recursos, e essa comissão ela é composta por membros do RH Central da Prefeitura com o RH da Secretaria de Educação. Então, se a gente reverter algumas situações agora, corre o risco, como o Antunes até falou com o Douglas, de ter um apontamento do Ministério Público e derrubar esse processo seletivo aí de eventual. Porque qual é o critério que eu estou aceitando de uma e não estou aceitando de outra, ou aceito o e-mail que está errado, mas não aceito o certificado que não veio, ou não aceito o verso do certificado. Então, o edital garante a legitimidade das ações e a imparcialidade. E eu sei que muitas vezes prejudica algumas pessoas, né? Mas o que é importante lembrar? Que o edital é como se fosse a Bíblia do processo que está ali. Tem que estar com ele embaixo do braço e seguir ele. Muitas vezes a gente segue na correria da vida, eu sei que grupos de WhatsApp, as pessoas colocam as coisas lá para facilitar as informações, mas nem sempre são as informações corretas, né? Então a gente precisa ficar atento a isso, mas eu já me comprometi a gente ter um novo edital aí em setembro para a gente regularizar tudo isso. Em relação ao recolhimento do INSS, acho que já foi explicado, é algo também que não fica sobre a minha responsabilidade, eu mando para o pagamento. Aí o pagamento é feito por lá e todos esses tributos também são feitos por lá, não é gerência da Secretaria de Educação. Pagamento ainda, a Thalita perguntou se o pagamento é em papel, o pagamento ainda é em papel. Nós não temos um sistema ainda dentro da Secretaria de Educação. Já tentamos abrir edital para abertura, né, de contratação desse sistema, e todos eles têm apontamentos de advogados externos, de tribunal. Eu não estou conseguindo comprar nada esse ano, e aí vocês pensem e reflitam por que será que isso acontece. Sempre tem algum advogado aí impugnando o que a gente tenta. Então, fazer. Então, a gente precisa mesmo de um sistema. Hoje, a folha de pagamento é no papel, o professor assina lá todo dia, o diretor encaminha para a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, 5 pessoas colocam todos esses pagamentos numa planilha em Excel e aí encaminha para o RH. Ainda estamos muito precários nesse sentido. E em relação ao que nós estamos fazendo, né? Nós vamos criar essa comissão
que a gente gostaria que tivesse eventual presente, para a gente criar essas minutas, uma minuta de lei para trazer para cá, só que eu estou de mãos atadas, esse ano eu não consigo encaminhar nada para cá, mas qual seria a possibilidade? Em casos assim, a gente tem que olhar de uma forma mais ampla, né? A gente tem aí a IPTS, que é uma empresa sem fins lucrativos, gerenciada pela Unital, no nosso município, que permite, por meio dela, a contratação de professores. A gente já tive uma conversa com a Nara, que é a reitora, nesse sentido. E não estou dizendo que vai ser feito ou não, porque eu não sou advogada, precisa estudar toda a viabilidade legal disso, né? E possibilidades. Mas seria uma possibilidade de você ter lá uma empresa que pode contratar professores com uma IPTS, sem fins lucrativos, e aí ela gerenciar esse chamamento de eventual aí conforme a necessidade. Porque eu falei para vocês, é muito complexo a gente ter professores substituto contratados por área, porque não garante que a área que eu chamei do concurso é a área do professor que vai faltar. Nós temos mais de 2.000 professores estatutários na rede, 2.200 e pouco, se eu não me engano. A gente não tem mais salas livres com a eventual, tomando conta dessas salas. Todos que tiveram livres e que foram possíveis, nós chamamos concurso até o mês passado, se eu não me engano. A gente só não está chamando mais, porque agora eu acho que já não pode mais, tem um prazo aí para chamamento, então eu não vou poder mais chamar. O que acontece? Pode ser que tenham algumas aulas livres de salas que não compõem bloco. Porque outra coisa complexa também é a nossa atribuição de aulas. Por exemplo, eu sou a primeira da educação especial. Eu vou lá atribuir minhas aulas, sou professora estatutária. Eu escolho que eu quero aula na Fonte Imaculada, eu quero porque eu moro ali perto, depois eu quero pegar a aula lá no Ezequiel, porque meu filho estuda ali perto. Então eu vou escolhendo as aulas conforme a minha classificação. Chega no final de tudo isso, 2.000 professores passando por esse processo, a gente acaba tendo salas que não compõem bloco. Uma aula no Marlene Miranda, 2 aulas na Gurilândia, 5 aulas no São Gonçalo. Eu não consigo juntar um bloco chamado para concurso, porque não tem tempo hábil nem do professor chegar nessas escolas. E aí pode ser que tenham aulas livres nesse sentido, mas salas que não são possíveis completar o bloco. Acho que eu respondi todas da Thalita, da Elisa, aí acho que também entrou muito nas respostas da Elisa, né? E é isso, acho que eu consegui responder todas. E mais uma vez, reiterar, a gente não está parado no tempo, a gente está correndo atrás. Eu estou 5 meses como secretária, eu achei aí vou quebrar o protocolo aqui, eu achei que eu fosse revolucionar a educação em 1 ano, e eu percebi que eu pouco posso fazer num ano eleitoral, e que muitas mudanças assim, que envolvem políticas públicas, que envolvem apoio de outras, da Câmara e de outras entidades em ano eleitoral, não é tão simples de se fazer. Mas eu continuo lá o ano que vem, e me proponho a continuar nessa luta junto com vocês, independente do cargo ou da posição que eu ocupe. Agradeço a secretária. Quero reforçar, secretária, a questão que a gente já possa criar essa comissão, já para a gente fazer os estudos. Então, eu faço parte de alguns grupos de eventual, né, André? E a gente podia, como a gente fez da outra vez, nos organizar para ajudar na contribuição desse processo, inclusive a sugestão da questão da contratação dos professores volantes, né? E eu acho que eu faço parte da Comissão de Educação, vereadora Thalita também, vereadora Elisa. Eu acho que a gente podia fazer uma reunião pela Comissão da Educação e fazer uma indicação também com o vereador Macedo, que também está aqui, para a Prefeitura. Então, a gente também faz o nosso estudo aqui interno e a gente manda para a Secretaria que os nossos estudos, se a Prefeitura assim entender que também foi importante. Mas essa figura do professor volante é importantíssima. Acho que o primeiro passo a gente fazer é isso, e que a gente tenha o compromisso que a secretária falou, que vai abrir um outro processo para eventual, setembro. Presidente, me permite? Claro. Eu queria parabenizar o senhor aí pela iniciativa dessa audiência, juntamente com a vereadora Thalita, e fazer aqui um agradecimento, um elogio à secretária, que faz o que pode, com as condições que tem, procurando nos atender nas demandas essas que vêm dos servidores, e não se omite. Tem capacidade,
tem competência para estar onde está, se cerca de técnicos como a Priscila, a Lani e os demais que aqui estão e os que não estão também, né? Então, fico muito feliz. Existem essas questões burocráticas do ano eleitoral, mas saiba que a senhora já fez história na Secretaria de Educação. Meus parabéns. Fala aí, secretário, pode falar. Fale, está emocionado, tem que agradecer. Ah, ela falou isso, chegou falando para a gente votar o título. Eu só quero agradecer, dizer que ninguém faz nada sozinho, a educação é feita a muitas mãos, e antes de mim vieram outros que também deixaram portas abertas e que fizeram também o que era possível dentro do que podia ser feito, né? E agradecer a minha equipe aí, agradecer essa casa, que sempre foi muito sempre foram muito atenciosos comigo e compreensivos, né? Eu acho que o Legislativo e o Executivo têm que andar de mãos dadas e que juntos, assim, a gente pode lutar em prol de uma educação de qualidade para os nossos meninos e nossas meninas. Presidente, e só para concluir, a educação da nossa cidade é o futuro da nossa cidade. São 42 mil alunos, cidadãos, cidadãs do futuro da nossa cidade, sob a responsabilidade de carreira e dos eventuais. É importantíssima essa discussão. Parabéns, precisamos trazer e envolver o Ministério Público, a organização civil, a sociedade civil, né? E a população como um todo, para essa discussão, para essa pauta, para que a gente busque solução, porque o problema está aí. 2.200 estatutários e praticamente o dobro de eventuais. Vereador Macedo, você tem uma ideia, tem disciplinas, por isso que é bom trazer o Ministério Público, eu tenho falado isso, inclusive, que tem disciplinas que a gente não tem professor. O concurso mostrou isso. Esgotou a lista do concurso público e você tem ainda alguns cargos em vacância, né? Algumas disciplinas são muito específicas e, inclusive, não está sendo atrativo ser professor hoje, né? Então, salários, a questão da valorização profissional, uma série de coisas. E acho que é importante mesmo a gente montar uma comissão e mostrar, olha aqui, a gente tem aí 2.000 aulas de matemática para serem atribuídas, mas a gente só tem 15 professores. Como é que nós vamos fazer? Né? A realidade é essa. E não é só de Taubaté, porque eu conheço professores de todas as cidades aqui do Vale, e eles estão passando por o mesmo problema. Algumas disciplinas não têm professor. Ninguém quer mais se formar. Então, aqueles que estão querendo trabalhar, a gente tem que criar um mecanismo realmente de dar estrutura, apoio, para que a gente possa realmente, que eles trabalhem uma oportunidade. Ver uma professora falar aqui, isso dói no meu coração. Olha, gente, eu quero só o ano que vem continuar trabalhando. Isso não existe, a gente tem que lutar para que essas coisas aconteçam e a gente não tenha mais esse tipo de discussão. Então, secretário, me enche de orgulho porque eu estou há 12 anos aqui. E antes de mim veio a vereadora Poliana, pessoas que lutaram pela educação, Vossa Excelência sabe disso, né? Mas a gente está cansado, sabe? A gente está cansado, sofrido e pouco valorizado, né? Quando eu falei aqui, quando a gente só recebia secretário de educação fazendo convocação, é verdade. Vereadora Elisa, para um secretário sentar aqui para discutir FUNCABs comigo ou qualquer coisa de educação, eu tinha que mandar convocação. Está aqui o Joelso, foi assessor da deputada, então, Lorene. A gente só conseguia fazer isso. E ver a secretária aqui, de bom coração, e está aqui, é professora da rede, conhece a rede, sabe o que está fazendo. Então, isso é muito importante. Ver a Lani passando um negócio, falando que a gente vai estar no planejamento, pagar férias e 13º. Gente, isso aí é uma coisa que é inédita, né? Acho que é isso que a gente tem que ouvir. E a gente precisa ter, secretária, até o final do ano, se Deus quiser, um planejamento para que ou você continue, ou quem for ficar no seu lugar, que olhe com respeito e com carinho para os professores, né? Então, acho que conte comigo, conte com o meu mandato, os vereadores dessa casa. E eu fico muito orgulhoso também da senhora estar à frente da Secretaria de Educação. Já falei isso várias vezes para você, porque nós trabalhamos juntos várias vezes, né? E
E o diretor por exemplo, a minha preocupação agora com os diretores, que a gente precisa resolver a vida dos diretores, eu tenho conversado com vários diretores, eles me ligam de manhã, de tarde, de noite, porque tem uns que estão na boca do gol de aposentar, né? Então é uma preocupação muito grande com os diretores, mas eu sei que você está fazendo o seu máximo. Eu acho que isso que é importante, a sua equipe, eu falo você, mas a sua equipe, todo mundo envolvido, né? Eu não tenho um dia que eu não liguei para a Priscila não retornou, olha Douglas, isso, explicando para mim. Porque muitas vezes a gente tem uma visão de fora e depois quando o funcionário está lá e explica para a gente, fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. É dessa outra forma que tem que fazer. Então, contem comigo, conte com o meu mandato, conto com esta casa. E a senhora já fez história. A senhora já fez história. A vereadora Elisa está mostrando aqui no título cidadã taubatiana, nem eu sabia que você não era taubatiana, mas é tão taubatiana, fala porta, porteira, portão. E eu fico muito feliz, né? Vim aqui olhar para os eventuais, falar, vocês são importantes para mim, sair daqui com uma solução para eles. Maravilhoso, acho que é o que importa. Quero agradecer a todos os membros dessa mesa, aos vereadores, aos munícipes que nos acompanharam, aos assessores que estiveram presentes, ao pessoal da TV Câmara, principalmente os professores eventuais que aqui estão. Muito obrigado, contem de verdade comigo. Se tiver que ir para a rua para gritar, nós vamos gritar do mesmo jeito como a gente fez há 10 anos atrás, não tem problema. Vou estar no meio de vocês lá, porque os alunos ganham com isso, né? O aluno não pode ficar sem a presença do professor em sala de aula. Então, isso que é importante. Educação é a transformação dessa cidade. Então, contem comigo para que a gente busque soluções para os nossos problemas. E a você que nos acompanhou, nosso muito obrigado a todos vocês. Declaro essa audiência pública encerrada.